ajudando o irmão a enxergar o seu erro. Creio que muitos dos filhos de Deus aprenderam a lição do perdão. Muitos, entretanto, esqueceram-se do que deve ser feito após alguém pecar contra nós. De acordo com Mateus 18:15-20, devemos persuadir ou exortar nosso irmão. Não basta perdoar, precisamos persuadir também. Diga-lhe: se teu irmão pecar contra ti, versículo 15. É comum que os filhos de Deus pequem uns contra os outros. Ainda que tais coisas não ocorram muito frequentemente, não são tão raras assim. O Senhor nos ensina o que devemos fazer se alguém pecar contra nós. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se alguém pecar contra ti, a primeira coisa a fazer é dizer-lhe isso, e não a outrem. Essa é uma instrução que devemos compreender corretamente. Mostre-lhe a sua falha quando estiverem a sós. Portanto, quando teu irmão pecar contra ti, não o digas a outros irmãos e irmãs. Não te dirijas aos líderes tampouco. O Senhor nem sequer te ordenou que mencionasses isso em oração. Os novos convertidos devem ter clareza sobre esse assunto. Quando algum irmão pecar contra ti, a primeira coisa a fazer é ir e dizer-lhe. Creio que se os filhos de Deus guardassem esse mandamento do Senhor, muitos, talvez metade, dos problemas na igreja seriam resolvidos. O problema hoje é que tão logo um irmão peça contra outro, o assunto se torna conhecido de todos à exceção daquele que cometeu o pecado. O irmão ofendido já anunciou o problema para todos. Isso aponta para a fraqueza daquele irmão, pois são apenas os fracos que vão contar as falhas dos demais. Ele é moralmente fraco, pois não tem força para falar com o ofensor. Ele só pode falar pelas costas, pois não tem coragem para falar face a face. Fazer fofoca e espalhar rumores é um hábito ruim, impuro e pecaminoso. Precisamos cuidar da falha do nosso irmão, e não contar aos demais. A primeira pessoa que deve saber deve ser a própria ofensora, mais ninguém. Se os filhos de Deus aprenderem essa lição, a igreja será livrada de muitas dificuldades. O Senhor disse a Aguilo, mostra-lhe o seu erro. Mas como? O Senhor não sugere que você lhe escreva uma carta, mas que vá até ele. Fale com ele quando estiverem a sós. Esse é o mandamento do Senhor. Ao tratar de pecados pessoais, vocês dois são o suficiente, uma terceira pessoa é totalmente desnecessária. Devemos aprender essa lição diante de Deus. Devemos nos controlar e jamais falar pelas costas do irmão que nos ofendeu. Nem devemos falar publicamente contra ele. É apenas quando vocês estiverem a sós que você deve lhe mostrar seu pecado. Isso requer a graça de Deus. Quando falar com ele, você deve mostrar-lhe seu erro e não falar sobre outras coisas. Mostrar-lhe o seu erro não é uma coisa fácil de fazer, mas precisa ser feito. Essa é uma lição que deve ser aprendida pelos filhos de Deus. Vá até ele e diga, irmão, você me machucou ao fazer tal coisa. Foi errado proceder assim. Você pecou. Se você sente que a questão é demasiadamente pequena para ir até o irmão e falar com ele, então não é necessário dizer a mais ninguém. Tenho ouvido muitos reclamar que seguir esta instrução é muito problemático. Muitas coisas acontecem no dia a dia para irmos dizer aos ofensores. Pois bem, se uma questão é pequena demais para ter que ir falar com o ofensor, então essa questão não deve ser comentada com mais ninguém. Como é que você diz que não é necessário ir falar diretamente com a pessoa e, no entanto, a comenta com outros? Se for necessário, fale diretamente com o irmão ofensor, caso contrário, não o mencione em absoluto. Fazê-lo é pecado. Propósito: ganhar a teu irmão. Os filhos de Deus devem aprender a não ligarem para ofensas. Mas se o ofensor precisa ser tratado, ele deve ser tratado diretamente. Ao tratar com o irmão, precisamos lembrar esse princípio fundamental: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, versículo 15. Esse é o objetivo de ir arguir o irmão. A razão não é tomar as coisas mais fáceis para você, nem é requerer que ele se retrate. O propósito é ganhar o irmão. Então o problema não é o quanto se sofreu nem sequer o quanto se consegue restaurar o irmão. Ele deve ser persuadido porque a menos que esclareça essa situação, ele terá dificuldades com sua oração e comunhão com Deus.
Se a única questão envolvida for seus sentimentos feridos, então a questão é muito pequena para requerer tratamento. Você precisa ver claramente diante de Deus quais problemas requerem ser tratados com o seu irmão e quais não. Se forem apenas seus sentimentos feridos, você pode deixar a situação passar sem falar nada com seu irmão nem com qualquer outra pessoa. Ninguém melhor do que você sabe se há algo a mais que precise ser tratado. Nem sequer os anciãos da igreja sabem melhor do que você. A responsabilidade recai sobre você. Algumas questões têm grande efeito. Há muitas coisas que você pode esquecer, mas há certas questões que não devem ser esquecidas. Se um irmão tiver pecado com a possibilidade de sofrer dano, você deve ir até ele, a sós, e mostrar-lhe o seu erro. Aquilo que não puder ser passado por cima, deve ser tratado. Como poderá o irmão prosseguir se houver coisas não perdoadas entre ele e Deus? Os filhos de Deus devem aprender a livrar a igreja de problemas. Precisamos procurar manter a unidade da igreja. Se você vê um irmão em erro que cria um problema diante do Senhor, você sabe que isso não é uma questão pequena. Você sente que isso vai impedi-lo de prosseguir com o Senhor. Nesse caso você deve procurar a oportunidade de falar com ele quando estiverem a sós. Diga-lhe, irmão, foi errado pecar contra mim dessa maneira. Como consequência, o seu caminho com Deus será obstruído e sua perda será grande. Se ele ouvir, o Senhor diz, ganhaste a teu irmão, pois você restaurou uma alma. O propósito da persuasão é restaurar. Não é para tornar seus sentimentos mais adequados, mas é para restaurar o seu irmão. Essa é, na minha opinião, a passagem das Escrituras menos obedecida pelos filhos de Deus. O que fazemos então? Alguns de nós divulgamos a questão, outros aguardam no seu coração e se recusam a perdoar, outros perdoam e não fazem mais nada. Mas nenhuma dessas alternativas é o que o Senhor deseja que façamos. O Senhor não diz que se teu irmão pecar contra ti, isso poderia ser simplesmente desconsiderado. O Senhor diz que ao pecar o teu irmão criou um problema e que o que foi ofendido tem responsabilidade para com ele. Ele pecou contra você, mas você deve pensar no seu futuro e cumprir sua responsabilidade cristã indo e falando com ele. Como você é o único que sabe que o seu irmão está errado, você precisa tentar restaurá-lo para ganhá-lo. Sua atitude deve ser boa, assim como também sua motivação. Você vai restaurar o irmão e espera poder ganhá-lo. Se sua motivação for ganhá-lo, saberá como mostrar-lhe o seu erro. Mas se não tiver o desejo de restaurá-lo, provavelmente discutirão. No passado talvez tenha sido ele quem discutiu com você, mas agora discutem entre si. Portanto, o objetivo de falar com ele não é simplesmente mostrar-lhe o seu erro, mas é ganhá-lo. O Senhor não disse que se seu irmão tiver pecado, vai e repreende-o. Ele diz, vai e fala com ele a fim de ganhá-lo. Se a motivação estiver correta, você não terá dúvidas quanto ao como proceder. A fim de ganhar a seu irmão é necessário que suas palavras, atitude, expressão, tom de voz, modos e espírito estejam corretos. Lembre-se, um inimigo pode conhecer minha falha, mas apenas um irmão pode ganhar-me. O que meu inimigo diz pode ser verdade, não posso negar que suas palavras são verdadeiras. Mas não obstante quão verdadeiras sejam as suas palavras, ele não tem como me ganhar. Talvez alguém venha repreendê-lo. A repreensão é justificável, e até mesmo as mais duras palavras são verdadeiras. Mas a sua atitude e expressão facial não o conquistam. É fácil conhecer as falhas de alguém, mas ganhar tal pessoa mostrando-lhe as suas falhas é bem diferente. Qualquer pessoa poderá se zangar. Você não precisa de graça para perder a paciência. Quão profundamente nos enganamos ao achar que estamos manifestando a ira da justiça. Não é uma tarefa difícil apontar às pessoas e seus pecados, pois até mesmo os inimigos poderão fazer isso. Mas requer um irmão para nos revelar nossos erros e ao mesmo tempo nos restaurar. Apenas um irmão pode gentilmente mostrar-nos nosso erro bem como nossa condição diante do Senhor. Essa é a responsabilidade dos crentes. Tenho um forte encargo ao perceber quão frequentemente os filhos de Deus falham ao seguir a palavra do Senhor com relação às ofensas. Essa é uma questão muito delicada que devemos aprender hoje mesmo. É muito fácil elogiar um irmão, qualquer um que deseje pode fazê-lo sem dificuldade. Também é fácil perder a paciência com o irmão, basta faltar um pouquinho de controle e logo despejamos nossa ira sobre o irmão.
Mas dizer a um irmão quais são seus erros e ao mesmo tempo restaurá-lo requer alguém cheio de graça. Você sabe que está correto, no entanto não se baseia no seu direito. Está correto, mas não está soberbo. Está correto, mas ainda está humilde e gentil. Você está correto e mesmo assim é capaz de mostrar a seu irmão que ele está equivocado. Deixe-me dizer-lhe que é necessário colocar-se completamente de lado antes de poder dizer a um irmão que ele está errado. Se você estiver envolvido, nunca poderá executar essa tarefa. Que os irmãos e irmãs aprendam essa lição. Ao permitir que seu irmão peque contra você, o Senhor o escolheu para ser um vaso para a restauração. Foi-lhe dado um grande encargo, e você não deve falhar, não deve se justificar por causa das muitas dificuldades envolvidas. Desculpar-se é um problema comum entre os irmãos e irmãs. Proceder assim é permitir que entre corrupção na vida de Cristo na igreja. O poder da igreja, a vida do corpo, os trabalhos dos diversos ministérios bem como a força para crescer, são frequentemente confrontados por questões não tratadas. Será que você enxerga a relação que existe entre a igreja e as questões não tratadas? Muitas das dificuldades no corpo de Cristo residem aqui. Há questões encobertas e não tratadas. Não se fala delas, mas estão sempre presentes. Depois de um certo tempo, tornam-se fardos tão pesados que a igreja não consegue prosseguir. Os irmãos e irmãs precisam aprender a aliviar o fardo da igreja. Quando alguém pecar contra você, não deve fechar os olhos, mas deve tratar do problema com fidelidade e com espírito e atitude corretos. Assim você ganhará seu irmão. Caso contrário, o problema permanecerá na igreja. Espero que os novos convertidos se lembrem das palavras de Mateus 18h15 de forma que quando a ocasião aparecer, saibam o que fazer. Tome um ou dois consigo. O versículo 16 diz o que fazer quando falharmos em restaurar um irmão nessa forma pessoal. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Depois de ter falado com ele numa atitude correta, com palavras gentis, e movido por uma boa motivação, se ele ainda se recusar a lhe ouvir, então você poderá dizê-lo a outra pessoa. Devo ser taxativo aqui e afirmar que você nunca deve comunicar o caso a outrem até que o seu irmão tenha se recusado a ouvi-lo. Se 2 filhos de Deus tiverem problemas entre si, eles podem facilmente resolvê-los ajoelhando-se juntos diante de Deus e humildemente perdoar e esquecer. Se notícias sobre o problema inadvertidamente chegarem aos ouvidos de uma terceira pessoa, o resultado será o aumento da doença. Uma ferida é curada quando nenhum corpo estranho entra nela. Dizer a uma terceira pessoa, portanto, é como esfregar terra numa chaga. Isso simplesmente agrava o problema. Ossos partidos podem ser reunidos a menos que haja coisas entre eles. Da mesma maneira, quando há problemas entre irmãos e irmãs, isso deve ser lidado adequadamente. Somente depois de ter falhado na sua tentativa de persuasão pessoal, é que você pode dizê-lo a outrem, não para fofoca, mas para comunhão. Se você descobrir que seu irmão não aceitará sua palavra, o Senhor diz: toma contigo uma ou duas pessoas. Esses podem ser os anciãos da igreja, ou mesmo outros irmãos. Mesmo nessa situação você não procurará qualquer pessoa, mas deverá procurar 1 ou 2 irmãos experientes no Senhor que tenham peso espiritual. Coloque a questão diante deles e peça seus conselhos. É verdade que esse irmão está errado? O que vocês irmãos pensam a respeito? Após esses irmãos terem considerado a questão em oração diante de Deus e julgado de conformidade com seu discernimento espiritual, eles podem chegar à conclusão que aquele irmão tenha realmente procedido mal. Agora a questão não mais é seus sentimentos feridos. Você pode levar essas 2 ou 3 testemunhas àquele irmão e dizer: você procedeu mal neste particular. Isso será um empecilho para seu futuro espiritual. Precisa se arrepender e reconhecer que está errado. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Essas 2 ou 3 testemunhas não podem ser pessoas que falem muito ou que o façam descuidadamente. Se o forem, não serão respeitadas ou honradas. Devem ser pessoas confiáveis, com honestidade, peso e experiência no Senhor.
Toda a palavra se estabelecerá graças a essas 2 ou 3 testemunhas. Dize-o à igreja. A regra da igreja é: o melhor é resolver pessoalmente o problema, senão você deve procurar um caminho de pureza. Se a dificuldade for menor, você deve simplesmente perdoar e esquecer. Mas se afetar a comunhão, deve aprender a lidar com o problema. Se ao tentar resolvê-lo pessoalmente você falhar, então poderá chamar 2 ou 3 testemunhas. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, versículo 17. Creio que aqui a igreja se refere aos líderes e a comunicação deve ser feita de forma privada, e não anunciar a toda a assembleia num momento de reunião. Conte aos líderes da sua dificuldade com seu irmão e peça-lhes conselho. Se a igreja estiver unida nessa questão e se a consciência da igreja condena um certo irmão, ele deve estar errado. Se for um irmão que vive diante de Deus, ele deixará de lado sua opinião e aceitará o testemunho das 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a aceitar o testemunho delas, deverá, pelo menos, aceitar a decisão da igreja. Desde que todos os irmãos e irmãs julgam que estou errado, não importa quão certo ou errado pense estar. O consenso da igreja é a mente do Senhor. O Senhor está aqui na igreja, esse é seu julgamento. Precisamos aprender a ser mansos e gentis ao ouvir o que a igreja tem a nos dizer. Não devemos confiar em nossos próprios sentimentos, nem em nós mesmos. Precisamos aceitar o sentimento da igreja. O que deve ser feito se ele recusar ouvir a igreja? E, se recusar ouvir também a igreja, considero como gentil e publicano, versículo 17. Quão séria é essa palavra? Significa que nenhum irmão ou irmã terá comunhão com ele. Isso, na realidade, o torna um estranho. Uma vez que tal dificuldade não foi solucionada, a igreja olha para ele como um gentil, um publicano. Não tem comunhão com ele. Cada um de nós deve aprender a aceitar a decisão da igreja. Novos convertidos devem ver que a palavra em Mateus 18:18-20 é baseada naquilo que acabamos de mencionar. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Versículo 18. Isso se refere àquele com quem a igreja lidou. Evidentemente, a abrangência deste versículo vai além disso. Mesmo assim, na questão sendo tratada, a igreja considera aquele que se recusa a ouvir como gentil e publicano. Devemos nos lembrar que o que ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos na terra, será desligado no céu. Aquilo que a igreja faz sobre a terra, o Senhor ratifica nos céus. Portanto, os filhos de Deus devem aprender a aceitar a decisão da igreja. Aquilo que é dito nos versículos 19 e 20, também segue essa mesma linha. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isto se refere às 2 ou 3 testemunhas e à igreja. A igreja considerou o ofensor como gentil e publicano. Aquilo que a igreja fez, o Senhor diz que também fará nos céus. Talvez alguém questione qual seja a vantagem de pedir que 2 ou 3 pessoas venham conosco. Lembre-se, o princípio dos 2 ou 3 é o princípio da igreja. Se 2 ou 3 concordarem sobre um assunto diante de Deus, o Senhor promete que ele vai reconhecer isso nos céus. As palavras em Mateus 18:18-20 são derivadas do caso em que um irmão está sendo tratado. Espero que irmãos e irmãs aprendam a se submeter à decisão da igreja. O que os novos convertidos devem aprender? Se alguém pecar contra você, 2 coisas precisam ser feitas. Primeiro, você deve exortar ou persuadir essa pessoa. Em segundo lugar, deve perdoá-la. Se uma pessoa que tenha pecado contra você se recusa a reconhecer o erro mesmo depois da igreja ter falado com ela, o problema persiste. Não é uma questão se vai ou não perdoá-la, pessoalmente você deve perdoá-la, mas é uma questão que tange ao trato exterior, pois Deus diz que deve considerá-la como um gentio. Isso é melhor do que deixá-la permanecer na igreja, pois essa dificuldade se tornará um peso para a igreja. É melhor livrá-la de tal pressão.
Os novos convertidos devem aprender, tão logo apareçam as dificuldades, a perdoar imediatamente. Muitos problemas serão assim resolvidos, principalmente problemas sem maiores consequências. Às vezes você sente que a falha é tal que requer que a pessoa seja restaurada a Deus. Então deve ir até seu irmão, persuadi-lo e restaurá-lo. Se ele reconhecer a sua falha, perdoe-lhe, e o problema está resolvido. Se ele se recusar a ouvir, devemos considerar isso em oração diante de Deus e tentar resolver o problema adequadamente. A nossa atitude com relação àquele que pecou contra nós deve ser boa. Devemos ter a clareza de que, tendo sido alvos da graça de Deus, devemos nós também demonstrar graça aos demais. Tendo tido nossa dívida perdoada, não podemos pressionar aqueles que nos devem. Tomemos o cuidado de não falar inadvertidamente. Nossa motivação deve ser no sentido de perdoar e não deve ser achar erros nos outros. Se permanecermos neste princípio, e agirmos segundo a palavra de Deus, tenho certeza de que a igreja será poupada de muitos erros. Que Deus seja gracioso conosco. Extraído do livro Não Eu, mas Cristo. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.